17º dia do Mover da Cura. Seja bem-vindo a esse dia tão especial. É esse dia em que a gente tem a oportunidade única de mover algo dentro da gente. A cura. 17 dias de cura. O que são 17 dias de cura num tempo, numa linha do tempo? Se a gente for olhar, talvez nada, apenas 17 dias. Mas se a gente for olhar para uma eternidade de consciência, de vida em expansão da consciência, 17 dias é apenas o começo. Ou, se a gente for olhar também de um outro lugar, 17 dias de um tempo onde nós, né? Onde você, onde eu, estamos tendo a oportunidade, num curto espaço de tempo, em apenas 17 dias, viver algo extraordinário, viver algo diferente, viver algo curador, no amplo da palavra cura. Ontem, nós trouxemos um tema muito importante, que foi crenças. E hoje eu quero dar continuidade a esse tema. Porque sim, ele é um tema importante. Sim, a abordagem que começou ontem e que se estenderá para hoje vai ser uma mensagem muito disruptiva, é uma mensagem que a gente tem que imprimir ela no nosso corpo, é uma mensagem que a gente tem que rever, para poder internalizar ela. Eu até coloquei no feed, nos stories, assim, não veja essa live, porque você vai correr o risco de se transformar por completo, transformar sua visão sobre crenças, sobre o limite das crenças, de uma forma talvez que você nunca tenha transformado antes. Enfim, eu só sei que esse tema, crenças limitantes, ele sempre dá pano para manga, né? Ele é um tema às vezes não, até então muito dito, muito até batido, mas que nessa oportunidade do mover da cura, ele precisa ser esmiuçado, ele precisa ser falado de uma outra forma, e não melhor que aqui na Casa das Águas, não melhor que com as águas de Micael, e comigo para isso acontecer, porque eu sou a voz disso, a porta-voz disso, é o meu perfil, faz parte da minha identidade trazer coisas no mínimo diferentes, no mínimo aparentemente confusas, mas porém de um espectro maior. Faz parte da minha natureza, faz parte do meu movimento de cura. Então eu sou muito honrada e muito grata por ser uma porta-voz desses tipos de tema e mais da disrupção dentro do próprio tema em si. Eu digo que só podia ser eu, porque eu gosto de quebrar padrões, eu gosto de usar os próprios padrões para disruptar a informação. Então, vocês que estão aqui sempre ouvem eu dizer muito essa palavra disrupção e expansão, porque de fato, as águas de Micael é assim, e eu como uma boa Micael, eu ia falar Micaela, né? Mas não vou afeminar. Eu como uma boa Micael, trago isso como ninguém, né? Modéstia à parte. Enfim, então ontem a gente começou a falar sobre crenças, e a gente quebramos as próprias crenças, e hoje eu vou dar continuidade nesse tema. Se a gente olhar nesse 17º dia do mover da cura, se a gente olhar as crenças, e se a gente até pegar a palavra crenças limitantes, até a gente usar o limite que essas crenças nos colocam, se a gente olhar para esses limites com outros olhos, com um olhar expandido,
com um olhar diferente, com um olhar movidos por uma inteligência espiritual. Prestem atenção, se a gente olhar tudo que nos limita como crença, com um olhar de inteligência espiritual, e eu falei disso ontem, a gente vai ver que as nossas crenças limitantes são muito poderosas. Ah, Mari, agora foi demais, né? Você está me dizendo que os meus limites são poderosos? É isso que eu estou te dizendo. Os nossos limites são poderosos. Porque se a gente não tivesse os nossos limites autoimpostos e até impostos pela sociedade, pela cultura em si, a gente, de uma certa forma, a gente não teria o que galgar. A gente não teria o que disruptar. A gente não teria o que romper. Quando a gente vê que os nossos limites são poderosos para nos levar a movimentos de conscientização, para nos levar a agir com intencionalidade e não mais a esmo, assim, deixa eu ir lá fazer qualquer coisa para ver o que dá, tipo, deixa a vida me levar. Não, com intencionalidade. A gente usa os nossos próprios limites, e aí eu falo de crenças, como verdadeiras ferramentas para a gente se transformar. E mais do que se transformar, a gente usa os nossos limites para abrir espaço para cura. E para abrir espaço para a gente viver a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade, gente, ela tem limites. Ela tem limites. Não é libertinagem, é você viver a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade, ela é limitada, e eu quero que vocês entendam limite como um cercado, né? Como, enfim, como um limite em si. E esse limite, deixa eu fazer até com a minha mão assim, esse limite aqui da verdadeira liberdade, ele é carregado e ele é amparado por consciência, por responsabilidade, por autonomia, por estados de graça, por paz. Mas existe aqui algo. Diferente do que a gente acha que liberdade é assim, ó. Liberdade é sair do limite e ir divagando. A verdadeira liberdade, ela é esse limite que nos coloca sobre um eixo espiritual. Porque mesmo aqui nesse processo invisível, tem muita coisa acontecendo. Aliás, as maiores coisas estão acontecendo aqui no nosso entorno, no invisível, espiritualmente e em nível de frequência. Então, se a gente olhar as nossas crenças como esse limite poderoso que nos permeia, nos inunda, nos imprime, nos guarda. Olha que palavra, nos guarda. E dentro desse berço esplêndido, né, desse lugar de guardados, a gente pode viver a consciência. A gente pode e deve ser intencionais. A gente pode nos permitir abrir espaços para viver a cura. Se a gente entende tudo isso,
a gente tá movidos pela própria cura em si. A cura, gente, ela é um berço esplêndido. A cura, ela está em nós. Não é nós que vamos buscá-la. Ela está em nós. Eu quero fazer assim, ó. Sabe quando você bota um bebê no berço? E aí, né? Você sente que ele tá protegido ali? Não é a gente que vai em busca de cura. Não somos nós que estamos movendo a cura. A cura está sendo movida através de nós. Por isso que essas nossas crenças, o ato da gente crer, confiar e acreditar em algo, e a gente entender que esse limite que eu tô dizendo, esse limite de consciência, de berço esplêndido, esse limite de pai, sabe quando o pai, o nosso pai nos coloca limite e você se sente segura, você se sente pertencente. Este limite não pode ser visto como algo que impede a gente de algo, ou de se curar, ou de se libertar. Ele tem que ser visto como algo de cuidado. Eu vou usar muito esse termo, gostei dele, de berço mesmo, sabe? De colo, talvez. É assim, venha meu filho, eu tô te dando esse limite, porque não é você que vai para além do limite. É aqui, nessa redoma, neste local, que a cura te invade. É aqui, nesse lugar seguro, que a liberdade existe. É aqui que você, com intencionalidade e muita consciência, pode ser a consciência. É aqui que você se recolhe e eu te acolho. É aqui que toda uma cultura se modifica, toda uma educação fora desse berço esplêndido se modifica. É aqui que você pode ver e rever as suas experiências pessoais e entender que as suas experiências são minhas experiências. É aqui que você pode compreender que eu uso você no tamanho da sua divindade para passar por certas experiências. Se a gente trazer essa informação, trazer essas crenças que a gente carrega para esse lugar que é limitado como lugar, se a gente tirar as crenças limitantes desse lugar de inconsciência e colocar neste lugar que eu tô falando, as coisas vão deixar de ser difíceis. Vocês vão deixar de ser identificados pelas coisas difíceis. E vocês vão ser os superadores de si mesmos. Porque, em síntese, vocês vão ver que não tem nada para ser superado. Que tá tudo num perfeito estado.
E para viver isso, é preciso viver o reconhecimento das próprias crenças em si. É preciso desafiar essas próprias crenças. E desafiar no sentido de, que eu disse muito ontem, né? Vai com a crença mesmo. Usa a crença como um trampolim para ir. Então, vou dar o exemplo da crença do medo. Pega o medo e vai com o medo mesmo. Faz o medo ter medo do que você é capaz. É um desafio que você faz. Logo, a cura estará sendo promovida. Tem algumas crenças muito fortes na humanidade. Muito forte. E que elas carregam, além das crenças, das próprias crenças em si, elas carregam padrões de comportamento. E que para alguns podem ser limites, limitadores, mas se a gente olhar com olhos de expansão, a gente vai ver que esses limites podem ser algo preparatório. Sabe um processo mesmo de cura e libertação? Mas não é cura e libertação para você sair deste limite, não. É para você se sentir pertencente nesse limite divino, que é carregado de cuidado, de entendimentos maiores. Vocês sabem que tem gente que não se acha digno de cura? Não se acha digno de felicidade? E fala, né? Eu não sou digno da cura, eu não sou digno da felicidade. Muitas pessoas carregam essa crença que não merece ser feliz, não merece ser saudável, não merece ser bem-sucedido. Seja pelo que for, por culpa, por medo do julgamento, por outras experiências traumáticas. E o impacto disso gera outro tipo de crença, que a pessoa fica com uma autoimagem negativa. E aí isso impede ela de se abrir para receber uma informação como essa, para receber cura. E aí ela fica se sabotando dentro do próprio inconsciente dela. E aí ela vai perpetuando doença, ela vai perpetuando a situação de sofrimento. Mas tem solução para isso. Tem solução. A gente compreender que a crença ela é nosso maior disruptador das coisas, não rompendo a própria crença em si. Não, é você pegar esses tipos de crença e ao invés de você perpetuar a doença ou perpetuar o sofrimento, você usa a própria crença em si para perpetuar uma autoestima, para perpetuar uma autocompaixão, para se lembrar que você é feliz por natureza, que a cura não é algo que você vai até ela, e é algo que você recebe para além do que você entende. A água de Micael do amor, a água de Micael da paz, ela tem essa intenção da gente compreender que as crenças, esse limite, se olhados com olhos de consciência, gente, que fique bem claro, ele passa a ser seu trampolim. Para algo maior. E deixando bem claro que a água
de Micael da cura que a gente está bebendo nesses 21 dias, ela é carregada da água do amor, da água da paz, porque a água da cura ela é feita por todas as águas de Micael. Então, às vezes, se a gente ficar falando, eu não mereço, e meu Deus, como que eu vou trabalhar essa crença que eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Sinceramente, com muita intenção, ao invés de você ficar falando não mereço, ou eu preciso trocar para mereço, você vai com não mereço mesmo. Porque dentro desse limite, dentro desse berço esplêndido, este não merecimento colocado para você, ou embutido, você que se embutiu, né? Você que acreditou nisso em algum momento, este limite ele pode te proteger. Ele pode fazer com que você entenda que não é sobre você, sobre o seu merecimento ou seu não merecimento. Não, é sobre aquilo que Deus quer em você, não é nem de você. Se a gente fala que somos deuses, eu trago muito isso aqui nas águas, se a gente recebeu, pouco tempo atrás a água da perfeição, e depois aqui na água da cura que contém a perfeição, se nós recebemos o Filho, se nós tomamos Cristo feito em água, vocês percebem que some um pouco essa coisa de eu mereço, eu não mereço? Esvai um pouco essa identificação? Você sobe um pouco não, sobe muito no nível de consciência. E aí você vai craquelando essa informação mais rasa, essa coisa de quero, não quero, gosto, não gosto, porque não é sobre você. Sabe qual que é a grande sacada do livre-arbítrio? Não é você fazer o que você quer. É você fazer aquilo que você ouve. É você fazer aquilo que você sente. É você fazer aquilo que Deus quer que você faça. É a gente largar a mão de ser mimados. Para sermos mimados por Ele. Gente, tem gente que pega a crença da doença, né? Estou doente, crente que eu tô doente. E de fato tá doente, o corpo físico adoece. E usa isso para fazer parte da própria identidade. Então a pessoa tá lidando ali com a doença faz muito tempo e ela começa a se identificar com a doença em si. Porque a doença passa a ser parte da sua história, parte da percepção de si mesma. Então, ela vai falar de algo, ela fala do quê? Da doença. Ela vai contar algo, ela vai, enfim, mas identificada não como um testemunho, não como uma história de vida, não como um aprendizado, não, como algo assim, sem isso eu não vivo. E o impacto que gera isso, a identificação com a doença, você passa a ser a doença. E muitas das pessoas
não consegue viver separado dessa doença. É quase que impossível se separar da doença. E elas começam a achar que sempre foi assim. Que ela sempre vai ter aquela doença. E ela não compreende que aquela doença, muitas das vezes, não é sobre ela. É sobre aquilo que ela faz com aquela experiência. É aquilo que ela leva para os outros daquela experiência. E aí, quando vira essa chave, a cura invade. Esse lugar que Deus nos coloca como limitantes nos invade. A gente se desvincula dessa identidade de que sou eu doente. E sim, essa doença é minha cura. E o que eu faço com ela, de fato, é o que Deus quer que eu faça. É um reconhecimento, não é uma definição. E a água da liberdade, ela ajuda a gente a romper isso. Essa ligação que nós temos sob a identificação com a própria doença. Essa coisa impregnada que tô doente, eu preciso de cura, eu tô doente, eu preciso de cura. E logo a cura vem de outros. Não, eu tô doente. E o que eu faço com essa doença? Qual a experiência que Deus quer em mim com essa doença? Vocês percebem, se a gente vira o jogo, isso é muito... Isso fala muito sobre liberdade, de fato. E a água da cura, de Michael da Cura, que tem a água da liberdade também, volto a ressaltar, traz esse tipo de informação. Vocês percebem que o limite que Deus nos coloca é um berço esplêndido? É esse lugar de pai mesmo? E para todos que estão fora deste lugar, tá o lado B operante. Tá colocando lá, você tem crença limitante, então você... É isso mesmo, você é um X, né? Para não falar um outro termo. E aqui a gente tá falando, não, se você tem crenças limitantes, você usa as suas crenças para compreender esse limite como algo que te coloca em outros níveis. E esse limite é um limite amorosamente colocado por Deus, para que você não saia desta redoma, você não saia dos céus, literalmente. E o lado B fica, não, você precisa romper os seus limites, você precisa quebrar as suas crenças limitantes. Para quê? Para viver na várzea, para viver fora dos cuidados do Pai. E aí você fala, eu sou livre, eu sou isto, eu sou aquilo. Eu me curei de tal doença. Tá? Você se curou de tal doença. E o que é que você fez com isso? O que é que você fez com o processo da doença? O que é que você fez com a cura? O que é que você fez?
Quantas pessoas a gente vê que se cura fisicamente de processos de doença ou de qualquer outro tipo de circunstância e volta a ser a mesma pessoa. Volta a comer as mesmas coisas, volta a falar as mesmas besteiras, volta do mesmo jeito. Não usa da experiência da doença ou da experiência da cura, da experiência do milagre para se munir dessa inteligência maior que rege tudo. E que, venhamos e convenhamos, a gente não controla. A gente não sabe o todo. A gente tem pequenas nuances, pequenos lapsos de lucidez diante desse todo. O que é trazido aqui, nas águas de Micael, é uma nuance. E que muitas vezes a gente desliga daqui e vai tocar a vida e até esquece do que foi dito, não grava, não imprime em si, nem consegue carregar essa informação de tão, né, de tão na nuance que ela é. Gente, a cura é algo que nos permeia. Que se incorporada a gente vive aquilo que é natural. A gente se regenera a todo tempo. A gente ativa um poder de cura interno. E aí a gente abre mão do controle, daquilo assim, eu preciso controlar tudo na minha vida. E a gente se envolve na entrega, na confiança, na aceitação. E a gente relaxa. Esse é o processo da vida. E muitos de nós carrega também uma crença que, né, até falada assim, eu preciso sofrer para aprender. Isso é muito alimentado pela nossa cultura, né? A gente como povo, principalmente o brasileiro, é sofrido. É sofrido. Mas nós somos responsáveis também por esse sofrimento. O governo que está aí, ele é subproduto nosso. Da nossa mentalidade, do nosso jeito de viver. Da gente achar que sempre é o outro que tem que fazer algo por a gente. E aí a gente põe um governo do qual tá aí. E aí a gente paga com sofrimento. Sofrimento de condições mesmo. De desvalorização do dinheiro, de corrupção. E aí se a gente vai olhar no âmago,
A gente é corrompível e a gente corrompe. A gente leva as coisas meio que no jeitinho. E essa crença, eu preciso sofrer para aprender, se a gente olhar ela e trazer ela para nossa cultura, né? Talvez seja assim mesmo. A gente precisa passar por certas coisas para ir para próximos níveis. Para tomar conhecimento, tomar consciência e crescer, amadurecer como povo, como cultura. Talvez passar por dores para entender o nosso valor, para entender quem somos. Porque o povo brasileiro não tem identidade, nós não sabemos quem somos. Eu estava até falando com o Thales, a gente compra qualquer tipo de cultura. A gente foi colonizado por portugueses e compramos a cultura. Não conseguimos imprimir nossa cultura natural, indígena, enfim, não conseguimos manter ela. Compramos a cultura europeia. Depois a cultura americana, e agora não sei se vocês estão percebendo, está sendo comprado a cultura chinesa. Porque o governo está aberto para a China, por conta do comunismo, e a China está deitando e rolando aqui. E aí a China está amoldurando o brasileiro. Um povo que precisa sofrer para aprender. Um povo que resiste a si mesmo, mas não resiste o que vem de fora. Um povo que não se une, que briga consigo mesmo, que tá vendo um governo dilacerador aí, mas que briga entre lado A e lado B, entre direita e esquerda, e não se une em prol. Não, tá, eu sou do lado da esquerda, mas eu tô vendo ali que a esquerda tá passando do limite. Então, vou jogar um pouco para cá. E o lado A tá vendo que a esquerda tá passando muito do limite. Então, vamos chegar num bem comum e vamos ver o que é cultura, vamos ver o que o povo precisa, o que o povo quer. Não, fica brigando esquerda com direita e não chega a lugar nenhum. E quem tá no poder dá risada. Dá risada da gente. Só que a gente não resiste se vem aí outros países e imprimem a cultura deles aqui. Não, a gente ama viver no TikTok. A gente ama botar nossos filhos para fazer dancinhas dos chineses. A gente ama as séries chinesas. E talvez algum de vocês nem sabem do que eu tô falando. E que bom que não saibam, porque até poucos dias atrás eu também não sabia. Eu não tava com essa crítica formada. Ah, o Anderson pensou a cultura indiana também na questão espiritual. Será que a gente não tem culhão suficiente para mover a nossa própria cultura espiritual? Acessar nossa própria inteligência espiritual? Será que a gente precisa ficar comprando ideias de outras culturas? De gurus, de vários deuses, de cultos, de cultuar a imagem, de como se diz, templos. Será que a gente não está com livre acesso para o Pai? Que é tanto que eu trago aqui. As águas de Micael é brasileira. Não veio de ninguém.
Foi derramada aqui para nós. E vocês não me deixam mentir. É uma das poucas ferramentas, se não a única, que faz a gente se relacionar com Deus de um jeito diferente, de uma nova maneira. Sem intermédio, sem ter que nada. Ah, como Mari, sem ter que nada, sem tem que beber água? Até segunda hora tem que beber água, mas a gente bem sabe que na hora que a gente amadurecer nossa comunidade, amadurecer nosso movimento de pessoas conscientes, talvez nem precise de água. Nós, com nossa consciência, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de agir, vai promover a mudança do outro. E mesmo que precise de água, o ser humano é feito de água. É um jeito fácil e rápido de trocar informação, sem ter que ficar comprando a cultura dos outros. Deus está colocando a gente dentro deste limite, dentro dessa redoma, com essa crença. Talvez precisamos sofrer para aprender. Mas Ele colocou isso, está colocando a gente dentro disso para a gente aprender que não precisa sofrer. Precisa só ouvir, só ter ímpeto, só estar crente de fato, que é Ele que cria tudo, é Ele que comanda o jogo, é Ele que coloca você aqui na Terra, nessa vida, não para você viver a vida que você quer viver, não para você viver as experiências que Ele precisa em você. Mari, dificílimo então compreender isso. Nossa, chegamos aqui no 17º dia do Mover da Cura, aí bugou. Que bom. Que bom que atrapalhou tudo aí. Que bom que agora, a partir de agora, de hoje, vocês não estão entendendo mais nada. Que bom. Porque aí é solo fértil. É solo fértil para uma nova mentalidade, novos pensamentos, novas soluções. Mas Mari, como que eu faço para viver dessa forma, viver com esse novo, viver com essas novas informações, andar com essas novas informações? E eu te falo assim, pronto. Você precisa se libertar, não das suas crenças. Você precisa se libertar do controle.
Você precisa se libertar desse jeitinho Mariana de ser. Desse jeitinho Lili, Débora, Uiara, Anderson, Thales. Acho que tem mais alguém aqui que eu não sei quem tá aqui. Manda um oi. E você precisa praticar a crença de ser consciente, de ser a consciência, de andar, falar, agir, dormir, acordar na consciência. A Deia tá ali. Mari, mas como que eu pratico isso? Eu já faço meditação. Eu já tô aqui no mover com você. Eu faço minhas reflexões diárias. Eu tenho as minhas práticas espirituais. Tá, legal. Mas prática se faz praticando. E o jeito melhor de se praticar, viver na consciência, é se relacionando. Meditar é bom demais. Deve ser bom, né? Eu meditei muito pouco. Mas para quem medita, fala que é bom demais. Tá, você vai para outros estados de consciência, vai, tal. Mas lá, tem algum tipo de relação? Você se depara com a outra pessoa te dizendo não? Você tem alguma experiência com o outro? Não. Minhas reflexões diárias, eu tenho meu caderno lá de reflexões, tá? Incrível. Tá, mas você fecha o caderninho assim, aí você vira, dá de cara com seu marido. E aí tem uma reclamação. Tá? E a rir? E a reflexão? Mari, eu faço práticas espirituais, eu tenho o meu altar, e aí eu reverencio Cristo. Eu reverencio Cristo, eu reverencio o Buda, eu reverencio Nenenesha, eu reverencio todos. Ou, né, os meus santos. Minha mãe tem santos, que eu acho uma gracinha. Tem uns santinhos assim, ela até deu pra Júlia. Então tem a santa isso, santa aquilo, santa coisa, que são fervorosos. São homens e mulheres que praticaram cura, que trouxeram espiritualidade para uma época, que fizeram milagres, tá? Não tô desmerecendo, pelo amor de Deus. Aí pratica lá, aí vira e a prática vai embora. Não é sobre a gente se libertar de algo, é sobre a gente usar este algo para se libertar. A 10 escreve, o desafio é esse, trazer essa experiência na vida real. Vai com o desafio mesmo, Deia. É isso que eu tô falando, que o desafio é esse, trazer essa experiência para a vida real. Uma crença, ela acha que isso é desafiador. Vai com o desafio mesmo, porque tudo na vida é desafiador. Então pega este desafio, essa crença de que é um desafio, e vai com ela. E vai testar, e vai viver, e vai praticar. Só que não é praticar sendo Andréia, é praticar sendo aquilo que você é, como Deus, como Cristo, como consciência de Deus. E aí você se torna inabalável, inatingível. E aí há mudança de perspectiva sobre as coisas. Então, ao invés de você substituir a crença negativa por afirmações positivas, você vai com a crença negativa mesmo. E aí você vai positivando à medida que você está praticando.
Com a Júlia a gente tem feito isso. Toda vez que ela tá insatisfeita, ela não tá contente, né? Ela ganha, ontem fomos no mercado, ela quis uns adesivinhos lá de princesinhas. Ela tava com o adesivo na mão, ela nem tinha curtido aquele adesivo, não tinha brincado ainda, não tinha dado tempo. A gente saiu da farmácia, a gente foi pro mercado, ela quer um suquinho. Aí já quer um chocolate. E a gente falou não, já foi um berreiro. Eu falei, filha, você tá com o presente na mão, você acabou de ganhar isso aqui. E ainda você nem curtiu isso aqui, você já tá querendo outra coisa e você já tá esvaída em choro, em berro, porque você não teve o chocolate. E aí é difícil para ela entender, né? O não é muito grande. O não é maior que o sim. E a vida é feita de nãos. E aí você vai construindo esses nãos até você ir achando sims. E aí nós falamos para ela, olha, eu te entendo que é ruim você receber o não do pai e da mãe sobre o chocolate, que chocolate é gostoso. Mas agora é não. E aonde que ela vai entender isso? Numa reflexão? Não, é ali, vivendo aquilo com a gente. E onde a gente vai entender sobre isso? Não, ali, se relacionando com ela. Gente, é fácil. Um pouco mais, eu vou falar mais fácil. É um pouco mais fácil viver na inércia. Eu e o Thales vivemos muito tempo sob a espiritualidade, assim, ao comando da espiritualidade. E a gente não foi pro front, ou a gente ia pouco pro front. Acontecia alguma coisa no front e a gente recuava. Então a gente ficava lá canalizando, a gente ficava lá conversando com o Micael, a gente ficava trabalhando na espiritualidade, quando recrutavam, fizemos vários resgates espirituais e tal. Mas no front, que era com gente viva, a gente ia e aí alguém falava alguma coisa, a gente falava, quer saber? Dane-se essa pessoa. E aí a gente voltava. Essa pessoa ela que encontre aí expansão da consciência, ela que se vire com os problemas dela, a gente era bem assim. Aí a gente recolhia e ficava eu e ele. Altas percepções, altas tomadas de consciência, alto nível de espiritualidade, de elevação espiritual. Legal. Se eu tivesse morrido naquela época, certamente eu ia pro inferno. Sem sombra de dúvida. De asa ainda, asinha de anjo chegando lá no inferno. Por quê? Porque eu não estava fazendo nada com aquilo. Pelo contrário. Qualquer embate que a gente tinha, a gente metia um fô. Ou seja, nós mudamos nossas perspectivas. A gente entendeu que andar na consciência, ser a consciência, fala sobre entregar a consciência. Nos relacionarmos com o outro. E ir com as águas de Micael. Gente, as crenças limitantes são poderosas quando você olha elas pela consciência que você é. Quando você tem intenção e age com intencionalidade a partir da consciência que você é. Quando você usa essas próprias crenças, esses próprios limites como uma ferramenta de transformação sua
e do seu entorno. É isso. É nisso que há a grande cura. É aí que mora a verdadeira liberdade. Foi com essa frase que eu comecei a live de hoje. O mover da cura de hoje. É um novo jeito de lidar com uma informação, que são crenças limitantes. Talvez vai ter que rever o mover de ontem, a aula de ontem, 16º dia, com a de hoje, para fundir. Sabe aquela figurinha do explode cérebro, assim, o cerebrinho fica... Para fundir a informação. E não é nem para chegar a conclusão nenhuma. Não chegue em nenhuma conclusão, só abra um espaço para a informação vir, entrar, ficar impressa, para daí, não é nem sobre fazer algo com aquilo, é sobre saber ouvir mais sobre isso e se deixar ser. Sabe por quê? Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste inteiro, livre, perfeito. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti. Mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. Cada gota, permito que o fluxo da vida corra em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda, vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor, e onde há amor há cura. Vamos beber? Amém. Beijos. Até amanhã. A gente se vê. E se sentirem necessidade, bora rever o encontro de ontem, o encontro de hoje. Eu acho que ontem, Lili, não sei se foi você que colocou aqui nos comentários no chat, que acho que você revê, alguém colocou que revê, que anota e faz tipo um resumo. Acho que alguém que colocou. Compartilhem isso lá no grupo. Ah, foi o Yara? Acho que ela não tá mais aqui online. Compartilha lá no grupo. Né? Isso é um transbordo. É isso. Levanta-te, anda, vive e bora praticar a vida. Tchau. Amo vocês. Até amanhã. É isso. Bora praticar a vida. Beijos. Até amanhã. Tchau.